Olá, muito bom dia! Sejam todas muito bem-vindas à minha casa. Literalmente, sejam bem-vindas à minha casa. Pegue aí seu cafezinho, pegue sua aguinha, seu chazinho, puxe uma cadeira, sente-se. Quem aí tem o caderninho, pega o caderninho para tomar nota, que hoje nós vamos falar sobre metas e maridos. Por quê, Marisa? Porque as senhoras que me ouvem e me veem têm o seu digníssimo aí, né? Então eu sei, como mulher casada que sou, eu sei que na hora de montar nosso mural dos sonhos, as nossas metas para o próximo ano, o que acontece? Acontece da gente precisar de inserir o nosso marido na parada. E aí começam as dúvidas e eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Hoje, nós já vamos começando. Por quê? Maridos e metas. Deixa eu colocar assim, para saberem sobre o que estamos falando. Maridos, metas. Vamos lá. Hoje eu tenho um encontro muito especial, que é o encontro com as minhas alunas. Fixar comentário. Acho que fixou. Hoje eu tenho mentoria com as minhas alunas da turma 30 às 8h30 da manhã. Então, preciso sair 8h30, inclusive, não posso me atrasar. E eu esqueci de colocar alarme, mas eu coloquei o relógio para me ajudar. Aprendi muito ontem, já consegui fazer meu mural. Ei, tem gente que tá com tudo. Gente, agora vocês vão começar a ver bagunça pra tudo que é cantinho, tá? Aqui, eu arredei um pouquinho que já vi bagunça. Por quê? Porque nós estamos em mudança. Agora os fundos das nossas aulas serão com caixa, porta, papel bolha, fita, enfim, tá? Não reparem nos próximos meses, eu acho, né? Porque pelo menos até as próximas semanas. E depois, quando muda, também continua um tanto de bagunça, tá? Então, não reparem. A gravação da aula de ontem não tá saindo áudio pra mim. Tem outra aula com vídeo parado. Gente, a gente tá tentando descobrir. Tanto é que hoje eu nem coloquei microfone. A gente não sabe se é o microfone. E olha que eu uso o mais top que tem, carésimo, e comprei, fiz o investimento justamente para melhorar o áudio. A gente não sabe se não sabe se é porque meu celular tá muito cheio, eu não sei. Eu comprei um iPhone, esqueci o negócio lá na casa da minha mãe, vocês acreditam? Comprei um iPhone, esqueci na casa da minha mãe. Aí vamos lá buscar agora o celular. Então, o que acontece? A aula de ontem é só no início que tá bom, né? Não, só no início que não funcionou, enfim. Eu sei que a gente tá vendo o que pode ser. Pode ser que seja só do Instagram também. A gente sabe que tem isso, né? Aqui, ó, só o início e depois o primeiro minuto melhor. Então tá. Hoje eu sei que como o pessoal da equipe suspeitou que pudesse ser o microfone, que eu acho que não, porque a gente fez muita aula com microfone na época do clube, nunca deu problema, mas como teve essa suspeita, hoje eu nem coloquei pra ver se não dá problema, tá bom? Bom, vamos lá então. Hoje eu quero falar pra vocês sobre metas e marido. Marisa, eu quero fazer uma meta, mas essa meta envolve o meu marido. Como é que eu faço? E ontem chegou uma pergunta bem específica sobre isso, agradeço quem colocou, porque isso já nos ajuda a já construir a aula de hoje, tá? Ela disse o seguinte: eu posso ajudar meu marido, eu posso colocar a meta de ajudar o meu marido a sair da dependência da mãe? Teve outra esposa aqui que colocou: Marisa, eu posso colocar como meta ajudar o meu marido a sair da dependência do álcool? E o que eu tenho a dizer para vocês sobre isso é o seguinte: essa é uma meta muito válida para você que é uma mulher casada. Qual é a meta? Porque aqui eu entendo que a meta eu quero viver um casamento feliz. Porque se o meu marido está bebendo, isso rouba de nós, né, a felicidade. Por quê? Porque muitas vezes ele não está sóbrio. Se o marido ele é dependente da mãe, isso está roubando dessa família, né, essa dependência aos familiares,
rouba dessa família que foi constituída, desse novo núcleo familiar, que é ela, o marido e os filhos. Essa dependência aos familiares rouba esse homem ali da família. Parte dele não está disponível, é o que a gente chama de pessoas indisponíveis para o amor, indisponíveis para o servir em família. Então, eu entendo muito que isso aqui esteja no coração de vocês e fico feliz de saber que vocês que me assistem e que hoje estão com dificuldades em relação ao marido, vocês têm a meta de ver isso resolvido. Então eu preciso validar, eu preciso dizer para vocês, que bom que vocês estão querendo isso, porque lembra que eu falei, o querer é um norte. Quem não quer isso já desistiu. Mas eu tô nem aí, se quer beber, se não quer, se quer ficar dependente da mãe, se não quer. A pessoa quando ela já entra nesse nível de não estou nem aí, quando ela liga o piloto automático, quando ela pega os remos, joga e decide viver à deriva, essa pessoa ela está muito pior do que a pessoa que diagnosticou o problema, percebeu que tem um problema e que precisa lutar para resolver aquele problema. Porque essa segunda pessoa, ela tem chances reais de sair daquele problema, de resolvê-lo. Aquela outra pessoa que desistiu, as chances são enormes, pensando aí, né, na teoria do caos, pensando que tudo, se a gente não cuida de uma coisa, essa coisa tende a deteriorar, né? Você pega uma maçã, se você não cuida, se você deixa ela ali ao tempo, né? Vai chover sobre ela, vai dar sol sobre ela. Se você não come, se você não bota na geladeira, se é uma fruta que precisa ir para geladeira, se você não toma banho, você percebe que tudo tende a deteriorar. Casamento é a mesma coisa, tudo tende a deteriorar se você não cuida. Sabe sapato que você compra e não usa? Ele estraga mais rápido do que quando você usa, parece uma mágica, né? Parece uma mágica. Sapato que ficou guardado na pandemia. Sapato de salto. Você não usou salto dentro de casa. Daí, 2 anos depois, você foi pegar o sapato tava descascando, né? Por quê? Porque tende, tudo aquilo que você não bota em movimento tende a deteriorar. Guardem isso. E vejam como isso é real para um monte de coisa nessa vida. Na relação de casal também. Então, essa mulher que tem, vocês esposas, que têm desejos de construir metas, incluindo o marido de vocês, eu preciso fazer um alerta. E eu sei que muita mulher vai ficar decepcionada porque gosta só de ouvir o que gosta, né? Quer ouvir só o que é bom. E eu não tô aqui para falar só o que é bom e confortável. Eu tô aqui para falar o que funciona. Tô aqui para falar a verdade dentro das coisas que eu estudo, dentro das coisas que eu vivo e que eu ensino minhas alunas. Então, eu preciso dizer para vocês, quando a gente vai construir meta, a nossa meta, ela pode ir até onde vai o livre-arbítrio do outro. Então, por exemplo, quando eu construo uma meta de eu quero que o meu marido pare de beber. Quando eu coloco isso, eu estou interferindo no livre-arbítrio do outro. É a mesma coisa que tiver uma mulher lá querendo que você, divorcie do seu marido. Divorciar ou não do seu marido é algo que está no seu livre-arbítrio. Então, se ela coloca isso como meta, ela está só ocupando o papel, ela está só ocupando o quadro dos sonhos dela. Então, existe uma ordem no universo. E essa ordem universal, quem tenta bater contra ela, só vai ficar dando cabeçada em muro. Então, eu não aconselho, nunca vi ninguém falando que a gente deva fazer metas assim, mas se existe, porque hoje na internet existe tudo, eu diria que vocês devessem tomar um pouco de cuidado. Então, na minha concepção, isso a vida inteira, que eu sempre trabalhei com metas em consultório com os pacientes, e sempre que eu fiz metas, a construção das minhas metas, eu sempre orientei e sempre fiz metas pensando sobre aquilo que está sobre o meu domínio, tá? Então, quando a gente coloca, Marisa, eu quero muito, aí agora eu quero separar para vocês duas coisas. Você deve querer ver o seu marido longe dessa dependência do álcool. Você deve querer. Lembra que eu falei o querer? Faça uma lista do querer. Depois, em cima dessa lista de querer, nós vamos construir metas. Então, você deve querer essas mudanças, as coisas que eu gostaria que meu marido mudassem, estão aqui no meu coração como um querer. Um querer. É algo que eu quero. Por exemplo, eu gostaria muito, alguns anos atrás, gostaria muito que ele gostasse de ouvir louvor.
Gostaria. Por quê? Porque era uma coisa que ele nunca ouvia, ele não conhecia nada. Hoje eu tenho um marido que eu entro no nosso carro e quem coloca o louvor é ele, né? Então, assim, é uma coisa que eu quis por muito tempo, mas em momento nenhum eu coloquei lá no meu quadro dos sonhos como uma meta para mudá-lo. Onde é que entra o segredo, então, de ver mudança no nosso marido? Agora é a notícia boa, tá? Então, a notícia ruim é, eu não posso construir metas que firam o livre-arbítrio do outro. Por quê? Porque isso é querer mexer na ordem do universo. O universo, né, tem a sua ordem, ele tem as suas leis universais. Então, Deus me deu o livre-arbítrio, mas também deu para o meu marido. Então, eu não posso construir, não devo, poder você pode, mas não convém você construir as suas metas, as suas ações, não convém você construir o seu caminho focado em mudar o outro, tá? Obrigada, Keila. Eu fico muito feliz. Estou em um turbilhão no trabalho com as mudanças, reforma tributária, ensinamentos estão me ensinando tanto. Que coisa boa. Oi, Carolzinha, quanto tempo que eu não te via? Olha aqui, ó, o querer é poder, depende, está fazendo todo sentido. Perfeito. Vocês estão vendo, ó, o que a Cami Maria, o que ela fez? Ela fez um link agora com o primeiro encontro do Minha Casa, dessa temporada 1. Ela foi lá no querer é poder? Depende, até que ponto, depende do que você tá falando, né? Então vamos lá, eu devo querer, primeira pergunta, eu devo querer que o meu marido abandone o álcool? Ou eu tenho que largar isso pro livre-arbítrio dele? Não larga não, amor, porque se você largar as coisas pro livre-arbítrio do seu marido, eu não sei o que acontece, mas o livre-arbítrio dos maridos costuma ser um negócio, às vezes, meio, assim, lento. Parece que até que eles decidem arbitrar alguma coisa, vai uma lentidão. Então, queira, porque isso pode acelerar o negócio. Queira. Devo querer mudanças no meu marido? Deve. Só tem um jeito legal de querer isso. Segundo ponto, devo transformar isso em meta de vida? Faz isso não. Então agora vem o segredo, e o segredo é, cuida da sua vida. Cuide da sua vida. Como é, Marisa, então, que você vê mudança no Juliano de coisas que você tem vontade e que parecia que parece que não era vontade dele? Vou contar o segredo. E o segredo é, eu cuido da minha própria vida, eu faço as coisas que fazem sentido para mim, eu construo uma vida feliz, uma vida interessante, uma vida admirável, a ponto de ser uma vitrine para o Senhor, meu marido. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Gostaria muito que meu marido investisse, cuidasse melhor das finanças, mas não quis. Chamei para fazer curso comigo, porque eu comprei o curso. Ele podia sentar, fazer as aulinhas junto comigo. Não quis. Não quis, sempre uma desculpa, tererê. Tanto é que ele falava assim, ó, você cuida do nosso dinheiro. Eu falei, eu? Cuidar do nosso dinheiro? Não, eu quero você tomando decisões junto comigo. Mas até lá, amor, eu vou cuidando do que entra na minha conta. Fui colocando dinheiro, fui investindo, correndo risco. Às vezes perdi dinheiro, ganhei, mas muito mais ganhei do que perdi nesses investimentos, porque eu estudava. Eu tinha estudo, eu tenho mentoria, eu não sou boba. Se eu não sei o negócio, eu procuro quem sabe para me ensinar. Fui atrás dos melhores e montei minha carteira de investimento. Tanto é que esse dia entrou dinheiro aí porque o ouro aumentou, né? E eu faço investimento lá num blend de metais, que é ouro, prata e níquel. O ouro aumentou, o que estava investido em ouro, o dinheiro virou mais dinheiro. Beleza. Então, o que aconteceu? Montei minha pizza de investimento, minha carteira de investimentos. Isso tem o quê? Uns 4, 5 anos. E o dinheiro começou a trabalhar por mim. Então, X reais foi virando X reais mais tantos centavos, de centavos, tantos mil foi virando mais tantos outros mil. O que aconteceu? O dia que ele viu, apareceu assim, ó, esse ano você que tinha X mil, com os investimentos você lucrou, você faturou X tantos mil. Quando ele viu aquilo, eu mostrei, obviamente não sou boba, né, quem não quer nada, amor, o negócio é real. Dinheiro chama dinheiro mesmo. Olha isso aqui, olha essa informação, isso aqui significa o que entrou de dinheiro, o que virou de dinheiro, o que o dinheiro rendeu.
Ele falou assim, como é que é? Eu falei, isso aqui significa que esse dinheiro que estava aplicado... Não, mas onde foi que perdeu? Eu falei, não, esse aqui já é o resultado entre o que eu perdi e o que eu ganhei. No balanceamento entre o que perdi e ganhei, ficou esse saldo aqui. Quer dizer, meus amores, eu precisei ser vitrine. Hoje ele tem dinheiro investido. Hoje é ele quem quer estudar sobre finanças, porque ele viu que é real. Mas, Marisa, eu não bebo, como é que eu vou influenciar meu marido que não bebe? E eu entendo que várias perguntas cheguem à mente de vocês, e tá tudo bem que chegue, tá? Tá tudo bem, eu tô aqui pra isso, não dá pra responder tudo num dia só, numa semana só, numa aula só, por isso que ontem já sugeri que muitas mulheres buscassem o desafio 21 dias, porque lá tem a base pra tudo que é problema. Ontem começou um papo sobre pornografia lá nos stories. Gente, vai pro desafio. Vai pro desafio, porque lá já é a base. Quando puderem, ou antes de poder, já vai pra mentoria também. Por quê? Porque lá eu vou junto com você no seu casamento, tá? Não tem vaga aberta agora pra mentoria, só tô dizendo da jornada que vocês precisam seguir. Eu tô aqui só pra falar pra vocês, parem de desistir do casamento de vocês, sendo que há solução. Então, quando o assunto é meta, Marisa, eu posso colocar como meta ajudar meu marido a sair da dependência emocional? Eu sugiro que você guarde esse desejo no seu coração, que ele seja muito real, que no seu cartaz tenha uma imagem sua e dele, de um casal muito feliz, e que quando você olhar para aquela imagem, você vai sentir que aquela meta, né, que aquilo ali você já está vivendo. Por quê? Porque você conseguiu ajudar o seu marido a sair da dependência. Mas eu não sugiro que você coloque como meta de vida tirar seu marido da dependência. Por quê? Agora eu vou contar o segredo. Lembra que ontem eu falei que toda meta precisa ter 2 elementos. Ela precisa ser específica e ela precisa ser realista. É realista eu ajudar meu marido a sair do álcool? É realista. A gente ajuda mesmo um marido a mudar. É realista, é real. Assim como um marido pode ajudar uma esposa a sair da compulsão por compras. Enfim, é real. Um casal pode um atrapalhar o outro e pode um ajudar o outro. É real. Agora, quando a gente vai falar de especificidade, quando eu falo que uma meta tem que ser específica, lembra que eu dei o exemplo da oftalmo? Lembra que eu detalhei passo a passo do que ela precisa fazer? Quando a gente pega uma meta dessa, vou ajudar meu marido a sair do álcool, por exemplo, quando eu falo assim, vamos agora então especificar o passo a passo que você precisa fazer para tirar seu marido do alcoolismo. Você vai ver que chega uma hora aí da meta que não cabe mais a você. Chega uma hora na meta que vai depender dele. Então é por isso que é uma perda de tempo a gente criar metas pensando lá no outro. Então vamos supor que tem uma mulher que está de olho no seu marido e a meta de vida dela é que você se divorcie dele. Porque ele já falou que não vai largar a família e tarará. Então a esperança dela é que você peça o divórcio. E ela fica lá mentalizando isso. Você concorda que se ela coloca isso como meta, quando ela for colocar o passo a passo para chegar até essa meta, vai ter uma hora que vai depender de você. Porque se você não for lá pedir o divórcio, assinar e entrar com a papelada, esse divórcio não vai acontecer. Então, quando a gente coloca as nossas metas dependendo do livre-arbítrio do outro, a gente tende a chegar no final do ano muito frustrada. Então, eu sugiro fortemente que vocês façam essas 2 coisas que eu já falei. Primeiro, tenha o querer. Eu quero meu marido longe do álcool, quero meu marido longe das drogas, eu quero meu marido vivendo a fidelidade, eu quero meu marido comprometido, quero que meu marido seja mais trabalhador, quero que meu marido aprenda a lidar com dinheiro, quero que meu marido... Você pode querer tudo, eu acho isso muito válido, eu sou uma pessoa que tenho quereres sobre o meu marido, tem mesmo. Só que enquanto ele não muda, eu tenho respeito por ele. Mas Marisa, como que eu vou respeitar um homem que bebe? Uai, meu amor, se você não entender o porquê do alcoolismo, não dá. Então você tem que entender que muitas vezes esse homem está bebendo porque ele está altamente adoecido. E aí a gente tem respeito pela história da pessoa.
Ontem alguém perguntou na caixinha também, inclusive eu falei pra vocês, né? Estejam atentas aos stories, lá são compartilhados muito conteúdos que inspiram em 24 horas. E é importante que vocês estejam pegando essas informações, até para depois a gente conversar mais profundamente aqui, porque lá não dá para ir fundo, né? Mas teve uma mulher que fez uma pergunta muito legal. Ela falou assim: como entender mais o meu marido? Eu acho isso maravilhoso, porque eu amo conhecer mais o coração do meu marido. E eu sei que o mundo, deixa eu ver as horas aqui, porque eu não posso filosofar muito hoje, mas eu sei que o mundo está tentando nos provar que a mulher que quer entender o marido, ajudar o marido, que essa mulher, ela é uma mulher ultrapassada, ela é uma mulher démodé, ela é uma mulher brega, ela é uma mulher fora de moda. E se isso é ser fora de moda, eu sou fora de moda com o maior orgulho desse mundo. Porque eu quero cuidar do meu homem. Eu quero que o meu homem se sinta bem cuidado por mim. E bem cuidado não é só tratar pãozinho de ló e levar a xicrinha de café na mão. Isso também faz parte do cuidar. Mas eu quero ser firme, eu quero colocar limite, eu quero ter a minha vida funcionando feliz. Eu quero que ele olhe e pense: uai, parece que se eu der no pé, ela dá conta de viver bem e viver feliz. Parece que ela dá conta de se virar sozinha. Porque isso é altamente sexy. Isso é altamente sexy. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Uma mulher que está segura na sua própria roupa. A mulher que está segura na sua própria jornada. E eu não tô segura 100% não, tá? Tem um tanto de coisa que eu questiono, tem um tanto de coisa que eu tenho medo, tem um tanto de coisa que eu tenho insegurança, tem um tanto de coisa que eu tenho que melhorar, mas é um tanto mesmo. Tô falando pouco não, é muita coisa. Mas o básico já tá pavimentado. Então, meu marido vê minhas fragilidades, ou se vê. Ele é quem vê, né, minhas fragilidades. Não são meus filhos, não são... Não. Quem vê minhas fragilidades 100% é o meu marido. Rede social vê só uma parte. Enfim, vocês sabem que é assim. Quem vê minhas fragilidades é o meu marido. Mas eu te pergunto, eu te ponho ele aqui na live, você pode perguntar pra ele. Quando você olha pra Marisa, você vê mais fragilidade ou força? Você vê mais sonhos, ilusões, ou você vê conquista, realização, mão na massa, suor? Então, eu gosto de ser para o meu homem, alguém falou aí, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, eu não sou de ficar falando, faz curso de finanças. Eu falo de vez em quando, falava aqui, falava ali, né? Deixar meu caderninho de finanças aberto ali para ele ver, é um jeito de falar, né? Existe curso de finanças, né? Existem várias formas de comunicar. Várias formas de comunicar. Mas, se eu só comunicasse, falasse que é importante, falar e nunca fizesse, e talvez nunca mostrasse aquele resultado, talvez ele nunca faria o que ele fez agora, que foi investir dinheiro. Aqui, a cada dia que passa, acho que vai melhorar, mas só piora. Então, tem alguma coisa que não está sendo feita da forma devida. Não preciso nem continuar. Não preciso nem continuar a ler, tá? Carla, foi a Carla quem falou. Não existe, gente, não existe. Põe uma coisa na cabeça de vocês, isso é que nem matemática. Não tem como você somar 2 mais 2 positivos e dar 80. Não tem como. Casamento é quase que matemática. Não tem como. Essa história de eu faço tudo certo, tá dando tudo errado, não. Eu faço tudo certo na postura errada, por isso dá errado. Eu faço tudo errado na postura certa, vai dar certo. Se eu faço na postura certa, o segredo aí é fazer na postura certa. Porque às vezes até fazendo a coisa errada na postura certa, você acaba tendo bons resultados. O que é o ideal? O mundo ideal. Faz tudo certo na postura certa. O que é a postura? Aquilo que eu carrego. Então tem muita mulher que ainda está adoecida, não sabe que está adoecida. Lembra que eu falei da mente inconsciente? Ela acha que ela está curada. Afinal de contas, são 8 anos de terapia.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes 8 anos de terapia cuidou de você 50%, 30%, 20%, 99%, mas tem 1% seu que não te permite talvez ter o posicionamento que precisa ter. Outra coisa, ontem eu estava conversando com uma aluna e eu perguntei para ela, ela falou assim, 0 mudança. Eu falei, esse 0 mudança que você está dizendo é uma hipérbole? É um exagero de fala? Ou realmente foi 0 mudança? Ela parou, é uma aluna muito sensata, por sinal. Ela parou e falou assim, não é 0. Eu acho que é uma hipérbole. Hipérbole significa exagero. Ela falou, é uma hipérbole. Eu acho que eu tô exagerando. Teve mudança, mas foram tão pequenas, que é como se não tivesse tido. Eu falei, não. Então, peraí. Então já não é mais sobre ele, é sobre você. Para você não serve as pequenas mudanças de pouco em pouco. Seu marido tem que mudar da noite pro dia. Estralou os dedos, ele muda. Então faça um exercício aí imaginando ele. Ela fez o exercício imaginando esse marido. Falei, fala pra ele. Fala pra mim, só serve se você mudar da noite pro dia. Não dá, meus amores. Como é que seu marido fica quando você fala assim? Ela disse, ele olha pro chão. Eu falei, é. Sabe o que é olhar pro chão? Olhar pra morte, como quem diz, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sabe quando você fica sem palavras no velório de uma pessoa, você olha pro chão, você fala, não tem o que dizer. Não tem. Chegou no fim da linha. O marido dela, no exercício, olhava pro chão. Sabe o que significa olhar pro chão naquele caso? É o fim da linha. Você tá esperando que eu mude num tempo em que eu não dou conta de mudar. Então isso significa que eu não sirvo para você. Isso significa que você não me quer. Porque eu dou conta de mudar assim, nesse ritmo. Marisa, a postura é o que está no nosso coração. Podemos, Iris, resumir assim para ficar mais simples. Dentro da mentoria a gente vai mais fundo nesse lance de postura, porque postura é o que dita tudo, tá? É o que muda tudo. Mas aqui, como a gente ainda não entrou em conceitos mais profundos e talvez nem entre, que não é o intuito do Minha Casa, façam, quem aí tá no desafio, quem não tá, entra no link que tá na bio ou digita aqui desafio, lá no desafio vocês já vão aprender sobre a tal da postura, tá? Porque para ter a postura eu preciso respeitar 3 leis, essas leis eu descrevo elas lá no desafio, tá? Mas podemos resumir assim, podemos de uma forma muito resumida, tá, gente? Resumida. É a mesma coisa que pegar um livro e falar assim, lá naquele livro ele falou assim, resumindo sim. Então, de uma forma bem resumida, podemos dizer que é aquilo que a gente carrega no nosso coração, mas vai um pouco além, tá? Porque tem outros fatores aí que interferem. Então, para vocês que fizeram muito em 2025, que fizeram muito em 2024, em qualquer área da vida de vocês, e não alcançou os resultados que gostariam de alcançar, eu posso lhes garantir. Aliás, eu posso sugerir, comecem olhando para como você fez aquilo. Porque às vezes você fez com boa intenção, mas fora da postura. Talvez você fez e alguma coisa ficou para trás, que deveria ter sido feita. Então tem mulher que é muito paciente com o marido, passa da conta. Se passa da conta, não tem mudança. Porque para ter mudança tem que ter a paciência, mas também tem que ter firmeza. Tem que saber colocar limite. E esses limites a gente tem que saber colocá-los, não é qualquer limite. Não existe uma regrinha, o limite colocado assim, não, depende da situação. Depende da situação. Então, voltando aqui para a meta, porque tudo isso que vocês estão trazendo são assuntos para a gente conversar ao longo da temporada aqui do Minha Casa, tá? De uma forma mais profunda. Mas falando da meta, por que é difícil? Não é que é difícil, por que eu não sugiro colocar metas de mudar o outro? Por conta dessa questão do livre-arbítrio e porque eu acredito que uma mulher move o seu homem profundamente. Eu acredito que uma mulher tem o poder de mover o seu homem profundamente, por mais adoecido que ele esteja. Então, o que eu colocaria como meta se eu estivesse com meu marido no alcoolismo? Eu colocaria como meta buscar conhecimento sobre o alcoolismo, buscar
testemunhos de mulheres que já conseguiram. O que elas fizeram? Por exemplo, as alunas aqui que têm testemunho, o que elas fizeram? Elas aplicaram o método do casamento 5D. É o que eu posso falar, tá, gente? Que é o que eu conheço, é o que eu trabalho. Mas vocês conhecem outras mulheres aí que conseguiram. O que elas fizeram? Então, eu buscaria saber. Então, eu colocaria como meta de vida eu me fortalecer, eu aprender o que uma esposa que tem um marido com esse problema precisa fazer para poder mudar essa situação. E aí vamos supor que lá eu coloco então como meta me fortalecer. Eu quero ser uma mulher, eu colocaria me esclarecer. Em 2026 em 2026 eu estou esclarecida sobre um assunto que fere o meu marido, que é o alcoolismo, tá? Então eu vou buscar, aí lembra, o meu querer é que ele saia do alcoolismo, mas a minha meta sou eu me tornar mais instruída. Por quê, gente? Olha só como que é simples. Como é simples. Pensa uma mulher que quer a mesma coisa que você, ela quer que o marido saia do alcoolismo, mas ela não faz nada para isso. Ela só quer que ele mude. Gente, quais as chances reais dessa mulher falar alguma coisa que ajude esse marido? Quais as chances reais dessa mulher se posicionar quando ele chegar bêbado em casa e ela se posicionar de uma forma que vai fazer ele repensar a bebida? A chance são zero. A chance são zero. Por quê? Porque ela não sabe o que fazer com aquele problema. É a mesma coisa de uma empresa que está quebrando e o dono não corre atrás de uma consultoria, não corre atrás de uma, como é que chama? Auditoria, ele não corre atrás de nada. Ele simplesmente fica vendo a empresa sendo estrangulada. Quais as chances dessa empresa se reerguer? Gente, só por um milagre? E às vezes Deus vai deixar a empresa quebrar justamente para a pessoa aprender. Falou, meu filho, se você não aprender a fazer auditoria, a fazer consultoria, a gerenciar essa parte aqui da empresa, infelizmente, a próxima também vai quebrar. Então, o casamento, a mesma coisa. Se a esposa já tem consciência de um problema e não busca conhecimento para poder tomar as decisões, ter as ações concernentes àquilo que precisa ser feito, para mim as chances são enormes de a coisa só acabar muito mal. Então, coloquem como meta terem mudanças em vocês, serem a melhor versão de vocês em determinadas áreas. Construa o ano de 2026 dentro daquilo que você precisa para ser essa esposa altamente sexy. E para mim, esposa sexy não é só a esposa gostosona que usa lingerie pequenininha, que usa, sei lá, para mim, isso é uma parte do ser sexy. Para mim, a esposa sexy, ela cuida da própria vida, ela é feliz dentro da vida que ela está construindo. E sua vida pode estar arrasada em todos os sentidos. Você pode ter começado 2026 assim, ó, parecendo que, sabe, que um trator passou em cima, voltou, passou de novo. Não importa, porque eu já estive nesse lugar. É só uma questão de levantar, tomar uma decisão, colocar essas metas, dividir essas metas em pequenas ações e começar a trabalhar em cima delas. Marisa 834. Beijo, fui, meus amores. Meus alunos estão me esperando. Se tiverem dúvidas sobre isso, hoje eu não consigo abrir caixinha. Obrigada, gente, por ter me informado sobre a hora. Eu não tava nem olhando. Ai, meu Deus. Vocês estão me avisando desde 8h30 e eu não olhei, né? Seguinte. Se tiver dúvida, amanhã não tem, tá? Nossos encontros são de segunda a quinta-feira. Então, amanhã não tem encontro. Aproveite para rever a aula, indicar essas aulas para as pessoas, comentar. Quem não comentou nas aulas anteriores, aproveita para comentar. Quem não entrou no desafio, digita desafio, vai lá no link da bio, entra. Aproveita o final de semana para já começar a assistir os conteúdos lá, para vocês conhecerem as leis que regem uma vida de sucesso. Tá lá muito bonitinho no desafio. E eu vou abrir caixinha amanhã. Hoje eu não consigo abrir caixinha, amanhã eu vou abrir. Quem tiver dúvida, coloca lá que o que der pra ir antecipando, eu vou antecipando com vocês lá nos stories, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, obrigada pela companhia. E depois me contem como foi aí a primeira semana do Minha Casa, vai ser muito legal saber. Então vai lá no direct ou deixa aqui nos comentários dessa aula que eu vou deixar salva.
E conte como foi pra você a experiência, quem tá chegando agora, o que sentiu, quem já é de casa, quem já tá acostumado com os nossos encontros. E façam isso que as meninas estão fazendo, ó, a Ju, a Vanessa, a Edivânia, digita desafio. Entre, gente, é R$67, um desafio que eu fiz alguns anos atrás aqui, e é um produto assim, ele tá disponível já há muitos anos, porque é maravilhoso, tá? É um primeiro passo para você saber de casamento e de vida tanto quanto eu sei, beleza? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus. E alunas da turma 30, bora lá. Já tô atrasada com você, mas nós vamos começar agorinha. Tchau, gente, fiquem com Deus.